Quem veio aqui para ouvir a palavra, diz um glória a Deus. Aleluia. Josué capítulo 3, uma palavra para o nosso coração, para esse tempo. Esse é o primeiro culto do ano, amém? Amém, irmãos? Josué capítulo 3. Quem quer ir mais longe em 2026? Quem vai mais longe, sabe quem é que vai mais longe? Só vai mais longe quem se prepara melhor. É ou não é? Se você botar o Usain Bolt para correr a São Silvestre, ele vai largar e vai deixar todo mundo para trás. Mas daqui a pouco vai ter um canela seca da Etiópia ou sei lá de onde, de algum país africano, que devagarinho vai alcançando e passando ele. Amém? Eu queria pedir para todos os diáconos, o pessoal que não estiver trabalhando, sentar agora. Deus tem uma palavra de direcionamento para a gente, para esse ano de 2026. Às vezes uma palavra que a gente ouve pode mudar, não o problema, pode ser que o problema não acabe, mas pode ser que a gente vá para aquele problema de uma forma diferente, amém? Porque às vezes a gente precisa de uma palavra para a gente fluir. Tem gente que só está precisando ouvir algo de Deus para que ele vá, sabe, como uma flecha e alcance vários alvos na vida dele. Davi, ele derrota um leão e um urso. Mas quando ele está diante do desafio para vencer Golias, ele ouve uma palavra do rei. Olha, Davi, esse homem, ele é preparado desde a sua mocidade, e você é só um menino. Mas Davi olha para ele e diz: o teu servo irá e pelejará contra esse gigante filisteu. Davi fala para ele da vitória dele sobre um leão e um urso. Já imaginou, irmãos? Um cara que vence um leão e um urso não vai vencer um gigante? Vencer um leão e um urso. Quem aqui já venceu um leão e um urso? Aquele menino lá que pulou lá no zoológico, que o sonho dele era se tornar domador de feras. O menino tinha um problema mental, e aquela leoa devora, e olha que a leoa não é tão grande quanto um leão. Davi havia vencido um leão e um urso, mas na hora que ele se depara com aquela batalha, ele só vai depois que tem uma palavra liberada sobre ele. Ele começa a contar para o rei Saul de tudo que ele já havia feito, o quanto ele já havia sido bem sucedido em algumas coisas na sua vida, vencendo um leão e vencendo um urso. Mas a primeira palavra que ele tem é a seguinte: você não tem condições de vencer. E ele insiste dizendo: olha, o teu servo irá e pelejará contra esse incircunciso filisteu. E quando o rei Saul olha para ele e diz: então vai, Davi, vai nessa tua força. Davi vai, estufa o seu peito, roda a sua funda, e aquele gigante, ele cai diante de Davi e de todo Israel. O que isso significa? Às vezes a gente só precisa de uma palavra de impulsionamento para que algo aconteça na nossa vida. E é o que eu quero fazer com você. Eu só quero ser um provocador da sua vida para que você tenha um 2026 de forma diferente. Eu quero
que você creia que esse lugar aqui é um lugar de liberação profética sobre a vida da igreja. A gente não veio aqui por acaso, a gente não veio aqui para passar tempo, a gente não veio aqui para participar de um culto legal, a gente veio aqui para ser ministrado pelo Senhor. Deus tem uma palavra para a vida da sua igreja, existe uma palavra na boca de Deus que será liberada sobre a vida da igreja, e todas as vezes que ela estiver nesse ambiente e entender essa palavra, ela fluirá nisso. Amém? Não tem lugar melhor para você terminar o ano do que na presença de Deus. Você que não veio para o culto da virada, então, a igreja estava lotada, irmão, tinha um maior galerão lá do lado de fora. Mas eu senti falta de muita gente aqui. Eu sei que às vezes tem maridos que não são evangélicos, mas irmãos, são 25 anos fazendo isso, e eu sei como é o restante do meu ano. Às vezes a gente patina um ano inteiro. Por quê? Porque a gente não entende que é muito importante estar na presença de Deus. Você está dando a tua primícia hoje aqui, é o primeiro culto do ano, você não abriu mão de estar aqui. Tudo bem que tem uma galera que, se tivesse o tempo bom, não estaria aqui, estaria ainda na viagem, né? Talvez tivesse um solzinho. Mas eu vou te dizer o seguinte: estar diante do Senhor é estar sempre diante de novas oportunidades de ser ministrado por Ele. Amém? Vamos junto nessa? Então, a mensagem de hoje está aí já para você. Qual é? Diz para mim qual é. 1, 2, 3. E aí? Onde a sua fé vai te levar em 2026? Onde vai? Onde vai te levar a sua fé em 2026? Vamos navegar aí nessa mensagem. Deixa eu dar alguns avisos já aqui, senão eles não vão fazer parte dos avisos normais aqui, mas eu já quero compartilhar com vocês. Amanhã, quem está enjoado de me ouvir, diz amém. Nem a Pedrina. Então, se você não está enjoado de me ouvir, amanhã Deus me deu uma palavra muito legal, muito especial, e é uma igreja de um casal que eu tenho carinho, que é a Ângela e o pastor Jorge, mas foi o Lucas Lohan que me convidou. Então amanhã eu estou ministrando num congresso. Irmãos, eu estou começando a me sentir importante. Eu estou sendo chamado agora direto por um monte de gente aqui, seropédica, eu nem era. Estão lembrando de mim, irmãos. Obrigado, Senhor. Eu vou estar ministrando num congresso de jovens da igreja Verdade e Vida. E é claro, né? É congresso de jovens, então quem é jovem vai. Amém? Então é aqui no São Miguel, vai ser um tempo legal lá. Eu amo muito aquele casal e fiquei muito feliz do convite. Anteriormente preguei lá, ministrei num congresso de mulheres. Não é muito... Congresso de mulheres, eu preguei. Não fui de rosa, né, para também não exagerar demais, né, irmão? Mas eu fiquei feliz, diferente, e foi uma benção. Então eu vou estar amanhã, na Verdade Vida, e eu gostaria muito de ver você lá. A igreja lá fez esse convite para mim, eu acho que tem algo especial por eles terem convidado, e pediram até para convidar a igreja também. E no sábado, aí você não pode ficar fora dessa. No sábado eu vou estar ministrando na nossa igreja lá no quilômetro 35. Você está vendo, né, irmão? A minha agenda em 2026 está bem cheia. Estou até achando que eu sou um pregador. Então no sábado eu vou estar lá na igreja metodista no quilômetro 35 ou 34, eu não sei, pastor Said. E foi assim algo sobrenatural. Você crê que eu sou profeta para a sua vida? Daqui a pouco vai ter uma liberação de Deus para vocês, então fica ligado, amém? Então eu quero compartilhar com vocês o que Deus está fazendo.
e por misericórdia tem usado a minha vida. Eu cheguei lá, uma igreja com muita dificuldade, igual aqui quando a gente começou, e eu comecei, levei o pastor Saíd e a esposa lá para o fundo da igreja, e Deus começou a liberar coisas ali sobre a vida deles. Eu comecei a dizer o que Deus ia fazer na vida deles, e eles começariam a viver. E isso tem 1 ano e pouco, né, pastora Regiane? É 1 ano e pouquinho, é 1 ano só, né, mais ou menos. Então é assim, né, tá quase igual filho nascendo, 9 meses mais ou menos. E eu liberei algumas coisas sobre a vida deles. E aí ele me mandou um áudio, eu tenho um áudio, vou deixar salvo isso para comprovar, né? É a comprovação da profecia. E aí ele me mandou um áudio: pô, pastor, queria muito que você viesse aqui na igreja ministrar. Lembra? Eu já nem lembrava mais. Lembra que o senhor veio aqui e liberou algumas palavras sobre nós, de coisas que a gente viveria? Aí ele falou comigo: o senhor vai ter que vir aqui já, porque já aconteceu. E aconteceu além. E aí ele disse para mim: pastor, fomos abençoados todos os ar-condicionados da igreja, fomos abençoados todas as cadeiras novas da igreja, a reforma da igreja, e ainda ganhamos uma Kombi ainda, pastor. Então, irmãos, eu estou indo lá para celebrar isso com eles. Eu queria muito que você estivesse lá para celebrar isso que Deus tem feito. Amém? Não faz só na Batista Lagoinha não, irmãos, faz na Metodista também. Um dia eu olhei para algumas denominações e falei assim: Senhor, mas poxa, a gente não vive esse negócio. E eu até pensei em algum momento dentro do meu coração: será que eu estou no lugar certo mesmo? Porque eu sou igual José, irmãos, eu sonho mesmo. E aí Deus falou comigo: faça a diferença no lugar que você está. Então a gente pode fazer a diferença, irmãos. A gente vai fluir na presença de Deus, e coisas muito maiores vão acontecer no nosso meio. Amém? Glória a Deus. E ainda tem uma novidade que eu não vou contar para vocês hoje. Vou deixar todo mundo curioso. Eu falei que algo novo estava vindo aí, irmãos. Eu estou acelerado demais. Essa noite eu nem consegui dormir. Você não tem noção como é que está o negócio. Mas vamos lá. Josué capítulo 3, verso de número 5. Você está preparado para ouvir essa palavra? Não, gente, espera aí, é isso mesmo? É 7h24? Pô, o Ministério de Louvor enrolou muito aqui, hein? Gente, eu não estou acreditando que é 7h24, é sério isso? Posso ir até 8h30? Ó, teve gente que é sincero, diz que não, né? Quem é aqui desse lado, que eu posso ir, levanta a mão. Vou orar por vocês que não levantaram a mão. Aqui. Vou orar, Deus te repreenda. Aqui. Lá fora, posso ir até 8h30? Pô, o pessoal lá é muito mais crente que vocês aqui dentro. Estou brincando, eu não vou passar. Eu volto depois nessa mensagem. Eu vou voltar depois nessa mensagem, porque ela é uma mensagem muito especial para o nosso coração. Disse Josué ao povo, o que ele disse? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas no meio de vós. Feche seus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor possa, nesse tempo que nos resta aqui, o Senhor possa manifestar liberações, ó Deus, proféticas sobre a vida da tua igreja. Estamos no primeiro culto desse ano, participamos da primeira ceia desse ano, e queremos, ó Deus, viver essas maravilhas que Josué viveu com teu povo, Senhor. Mesmo no meio de tantas dificuldades, de tantas lutas, Senhor, tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos.
flua nesse lugar através da tua palavra. Fala o nosso coração, queremos ouvir a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você que está aqui, você que está aí na sua casa, né? Tem gente que está com problema de saúde, irmãos, e tem podido participar conosco, igual a diaconisa Yara, estava doida para estar aqui hoje. Mais um beijão para você. Eu sei que você está participando do culto aí na sua casa, eu sei que está sendo uma bênção também. Então, queridos, a passagem do Jordão significa uma abertura de um portal de Deus para algo extraordinário. E um ano que se inicia, ele também significa uma porta aberta para uma oportunidade que a gente tem. E que oportunidade é essa que a gente tem? De ser diferente do que fomos em 2025, de fazermos diferente do que fizemos em 2025. Porque é um desafio para a gente navegar, sabe, nessa direção de Deus. E fluir naquilo que Deus quer, quando na verdade o inferno, ele está conspirando toda hora contra a igreja do Senhor. Mas existe uma palavra de Deus que diz que o inferno, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então existe uma palavra empenhada sobre nós, que nós iríamos vencer, nós seríamos mais do que vencedores. Que nós seríamos mais do que vencedores? Alguém que é vencedor já é muito bom, mas Deus está dizendo que a gente vai ser mais do que vencedor. Amém? E Josué, ele faz um desafio para o povo aqui. Eles estão próximos do Rio Jordão. E a palavra diz que nessa ocasião que eles iriam atravessar era exatamente o tempo de cheias em Israel. E no tempo de cheia em Israel, até lugar que não tem rio, passa a ter. O que dirá o Rio Jordão? Que tendo tempo de seca ou não, ele permanece com as suas águas fluindo. Tudo bem que agora um pouco menos. E deixa já até de alimentar, como alimentou durante tanto tempo de forma abundante o Mar Morto, que cada dia recua suas águas, e talvez quem demorar mais 20 ou 30 anos aí, ou um pouco mais, para visitar Israel, não verá mais o Mar Morto, verá só um amontoado de sal. Mas não é disso que eu quero falar. Então Josué, ele está diante dessa porta que está se abrindo para eles, e o Rio Jordão representa a passagem da onde? A passagem de uma etapa para uma próxima etapa. Moisés conduziu o povo até antes do Rio Jordão, venceu Seom e Og, reis de Bassã. Mas agora Josué vai suceder Moisés e tem toda uma trajetória pela frente. Tem um povo que tem uma promessa sobre a vida dele, de entrar numa terra poderosa que mana leite e mel, uma terra que o Senhor garantiu que eles entrariam nela. Mas também tem, além das promessas de Deus, tem as dificuldades e as lutas que eles vão viver. Então 2026 é um ano de muitas promessas do Senhor para a igreja dele. Quem está dizendo para você que vai ser um ano difícil, não aceite essa palavra. Será um ano em que o Senhor continuará cuidando da sua igreja. A palavra que rege a minha vida é que vem da boca de Deus. Não é de um governante, não é de alguém influente, não é de alguém que conhece talvez a questão socioeconômica do mundo, não é. A pandemia veio e Deus cuidou da sua igreja. Ah, mas alguns irmãos nossos morreram, como morre de câncer, como morre de acidente automobilístico, como morre de acidente aéreo, como morre de qualquer outra coisa. Mas o Senhor continuou cuidando da sua igreja.
as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Existe uma promessa de Deus sobre nós. E nós, como detentores dessa promessa, precisamos não só nos apropriar dela, mas existem alguns passos que Deus vai querer de nós para 2026. Amém ou não? Que lindo, irmão, ver a igreja jejuando. Teve pais que me mandaram mensagem: pastor, minha filha quis jejuar também. Criança de 6 anos. Não, quero jejuar também. Como é que é isso, pai? Como é que é isso, mãe? Irmãos, isso não tem preço. Você dá a mão com a sua família, na sua casa, e dizer: Senhor, estamos entregando o nosso propósito de jejum. É a nossa primícia para o Senhor. Josué está dizendo para o povo: tem um passo agora que a gente precisa dar. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. A igreja se santifica, o ambiente do culto muda, irmãos. A gente começa aqui, eu estava aqui, cheguei aqui 2:30 da tarde. Já cheguei aqui, já estava sentindo a presença de Deus. Dobrei o meu joelho aqui. Falei: gente, está fácil hoje. Não precisa nem insistir muito. Ele está aqui já facinho, facinho. Mas por quê? Porque é você. É como você chega aqui. Você chegar aqui, sabe, intragável, o culto vai ser chato para você. A palavra vai ser chata. Os louvores vão ser chatos para você. E tudo passa pela gente, como a gente está em casa, como a gente sai de casa. Precisa haver uma dedicação. Josué está recebendo uma palavra de Deus e dizendo para a igreja do Senhor: olha, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Não vai demorar. Ele está dizendo: ó, você vai se santificar hoje, amanhã eu já estou fazendo algo na sua vida. Eu aprendi com Josué que maravilhas e milagres também têm a ver com santificação, cara. Aí a gente diz assim: caramba, a sombra de Pedro curava. Ó. Pedro, imagina, Pedro passando. Ó, minha sombra vai passar aí, ó. Pessoa curada. Mas que nível de intimidade e relacionamento esses homens andaram? Que nível de entrega? Se a gente quer ser uma igreja que quer ver maravilhas de Deus, a gente vai precisar mergulhar mais nisso. Dia 30, 24 horas de adoração. Não vai ser para o Ministério da Palavra e para o Ministério de Louvor. É para toda a igreja. A gente vai chegar aqui na sexta-feira, 19 horas. A gente só vai sair daqui às 19 horas do sábado. Vai ter alguém preparando suco e vitamina ali para você. Que isso, pastor? Sem comer, irmão. Só na vitamina. Igual passarinho. Pastor, eu tenho problema de saúde. Então não entra nessa. Se eu não comer, eu passo mal. Tem gente que não é que tem problema de saúde. Tem gente que é zoião mesmo, né? Irmãos, é primícia. Deus tem falado comigo que esse ano a gente precisa entregar mais para o Senhor. Precisa haver uma entrega maior da nossa vida para o Senhor. Essa palavra aqui ardeu no meu coração. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no vosso meio. Amém? Então, para cada tempo de dedicação, sabe o que vai haver? Vai haver um tempo da manifestação de Deus. Você dedica um tempo para Deus, vai haver algo de Deus
Tenha certeza disso, não é balela, não é historinha. Se você dedicar um tempo ao Senhor, entregar a Ele algo precioso, vai haver algo de Deus se manifestando na sua vida. Não é conversa fiada, não é palavra de autoajuda, de prosperidade, não, é uma prosperidade que vem do alto, que alcança aqueles que perseguem o Senhor, aqueles que querem estar na presença dEle, famintos por Deus, desejosos pelo Senhor, que querem a presença dEle acima de tudo. É quando você começar a entrar aqui e desejar mais do que tudo a presença de Deus. O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou buscar o Senhor com toda a minha força, com toda a minha intensidade. Irmãos, isso não é para pastor, isso não é para obreiro, isso não é para quem tem algum cargo na igreja, não, isso é para todos nós, está disponível para a igreja precisa buscar isso, precisa acessar esse lugar, amém? Jesus, ele dedica momentos de santificação. Você imagina, o próprio Filho de Deus, ele tem esse tempo de santificação, de dedicação ao Senhor. Irmãos, eu botei um bloqueio no meu Instagram, porque quando eu vi o tempo que eu estava perdendo no telefone, me assustou. Agora é 30 minutos por dia. Passou de 30, tchau Jorge, você está bloqueado. Se acontece comigo que sou pastor, eu fiquei imaginando com vocês. Isso, balança a cabeça mesmo, assim ó. Agora era para você falar assim, fala Jorge Fortunato. Não é fala Deus não, é fala Jorge Fortunato. Começa aí no quarto do teu filho, meia-noite. Eu vou começar a fazer isso no meu. Pastor, o Mateus tem 26 anos, vou fazer. E vou tomar o telefone. Pô pai, eu estava conversando com a Letícia, vou ligar para ela, vai dormir também. Vou começar a fazer, porque eu desperdicei tempos da minha vida, que eu poderia ter me dedicado mais a um monte de outras coisas, e principalmente a Deus, irmãos. O tempo de santificação não é para eu chegar aqui e jogar na sua cara que eu sou mais santo que você. Não, eu estou aqui dizendo para você, eu falho nisso também, e a gente precisa ir junto nessa direção, porque Deus tem mais para a gente. Deus está dizendo para o povo, eu tenho maravilhas para vocês, mas passa pelo que vocês fizeram ontem. O que vocês fizeram ontem? Nada. E quer viver algo extraordinário de Deus? Hoje? É isso que Ele está dizendo. Perde um tempão. Vamos junto. Lê a Bíblia toda esse ano. Estabelece isso, irmãos, em nome de Jesus. Tem um monte de gente aqui que nunca leu a Bíblia toda. Aí alguém que está dizendo que é filho de Deus, e a palavra diz que a gente erra por não conhecer as Escrituras, e você, se você tem mais de um ano na igreja e você nunca leu a Bíblia toda, você está muito atrasado, tem que ler. Vamos junto. Faz parte da santificação na nossa vida. Quanto mais você se santificar, mais a glória de Deus se manifestará aqui nesse ambiente. A gente vai parar. Sabe o que vai acontecer com a gente, irmãos? Vai acontecer aquilo que eu já tenho ouvido que tem acontecido. Tem pessoas visitando a gente que está dizendo assim: pastor, eu cheguei aqui e lá no estacionamento eu já senti a presença de Deus. Irmãos, eu oro por isso há anos, para que pessoas passem aqui em frente e sejam impactadas pela glória de Deus. Eu não estou aqui brincando, eu estou aqui porque eu quero ver a cada dia essa igreja ser movida por Deus. Mas não sou só eu.
Eu sou só um Josué. Ele está dizendo, olha, vamos nos santificar. O próprio Filho de Deus fazia isso. Os discípulos estão vivendo algo poderoso. Eles estão próximos ao mar da Galileia. E Jesus multiplica os pães e os peixes daquele menino. Jesus acaba de viver um milagre. Irmão, se eu consigo multiplicar só pão, não precisava nem multiplicar o peixe, eu já ia achar, pô, agora eu já estou com a unção para 2 semanas, no mínimo. Mas o Filho de Deus não. Ele acaba de multiplicar pães e peixes. Ele pega os discípulos e fala, olha, peguem um barco e atravessem o mar até o outro lado. O mar, ou lago de Genezaré, chamado também de Mar da Galileia, atravessem para o outro lado. E a palavra diz que Jesus foi para um monte. Sabe fazer o que, pastor Nivaldo? Se santificar. E aí a palavra diz que no meio desse percurso dos discípulos, um vento contrário bate, e o mar da Galileia, mesmo um lago. Pastor, não é possível o mar ficar revolto. Irmãos, eu já naveguei no mar da Galileia e peguei um vento contrário, e ainda bem que eu estava num barco grande, mas também não tinha problema, que eu sou um exímio nadador. Nado mesmo, irmão. Tem gente aí que já me viu nadar no mar ainda. E aquele mar começou a se agitar. Aí o que acontece? Jesus acabou de santificar. Eu fico imaginando, irmão, isso aqui é conjectura agora que eu vou falar. Eu fico imaginando, Jesus chegou lá, diante do mar, porque já estava entardecendo. E não devia ter mais barco atracado. E aí Jesus, vou fazer o que agora? Não, ele acabou de santificar a vida dele, ele pode viver um milagre de andar sobre as águas. Por quê? Porque há uma busca, há uma santificação. Se o próprio Filho de Deus precisa fazer isso, imagina eu e você. Imagina o quanto nós precisamos nos santificar, porque a santificação na nossa vida não tem só a ver com a manifestação da glória de Deus, da gente vir aqui e sentir a presença de Deus. Isso vai tocar a nossa geração, vai tocar os nossos filhos, vai tocar os nossos familiares, vai tocar pessoas que estão à nossa volta, vai gerar sobre a nossa vida milagres extraordinários de Deus. Não é só sobre um Deus que manifesta a glória dele, mas é sobre um Deus que vem e supre as nossas necessidades. Aí você só precisa ser igual aquele menino. Está preparado para liberar. Porque o que tem na sua mão é pouco, mas na mão de Deus é suficiente para fazer qualquer coisa. Amém? Aí, Ministério de Louvor, vem para cá. Só para eles pensarem que eu estou terminando. Josué capítulo 1, verso 3 e 5. Vamos ler aí, verso 3 ao 5. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O que Deus pode fazer pela gente? Nesse ano de 2026, o que Deus pode fazer pela gente? O que Deus pode fazer por você e por mim em 2026? Deus pode fazer tudo que Ele quiser. Ele está olhando para Josué. Josué está abismado, está talvez com um semblante assim, ó, de susto. Já viu a cara do pânico?
Eu acho que a máscara do pânico foi inventada por Josué. Devia estar assim, ó, desesperado. O quê? Moisés morreu e agora? Como é que vai ser? Mas Deus está dizendo para ele: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Amém? Que promessa é essa? É a promessa da continuidade de Deus na minha vida e na sua. Existe uma promessa de Deus de continuidade sobre a minha vida e sobre a sua. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar ela. Você não vai ficar à margem, você não vai ficar parado diante do Rio Jordão. Ah, mas o que vai acontecer? Como que eu atravesso? Do mesmo jeito. A palavra diz que o rio parou. O que aconteceu com o rio? Parou. E eles atravessam com os pés enxutos. Mas agora tem um segredo nisso. Quem estava na frente do povo? A arca. Em 2026, quem vai na sua frente? Você vai para um concurso com a sua força só? Com o que você estudou? Você vai para os desafios com a sua habilidade? Ou você vai deixar Deus ir na sua frente e abrir o caminho para você? Porque Deus está dizendo: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Essa palavra é suficiente para Josué entender: opa, peraí, qual é a promessa, Senhor? Todo lugar que pisar a planta do seu pé, bate o seu pé. Vulo tenho dado como eu prometi a Moisés. Próximo. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí agora Josué está com tudo que ele precisa. Por quê? Porque há uma promessa de continuidade. Continuidade de quê? Daquilo que Deus começou a fazer através da vida de Moisés. Josué vai ser com você também da mesma forma. E aí Josué talvez começa a lembrar, porque Josué nasceu lá no Egito. Na travessia do Mar Vermelho, Josué estava. Quando o faraó endureceu o coração e todas aquelas pragas vieram sobre o Egito, Josué também estava. A casa dele não foi afetada com nada. O mar se abriu e ele passou a pé enxutos. Eles peregrinaram no deserto. 2 reis se opuseram diante deles, Seom e Og. Foram destruídos pela mão do Senhor. Agora Josué, ele está olhando para essa palavra, para essa promessa de Deus. Ei, o Senhor vai fazer a mesma coisa que fez com Moisés? Eu estou contigo. Mas Josué, tem mais um monte de reis para vencer. Acho que foram mais 32 reis que Josué venceu, se eu não me engano. Mais um monte de lutas e dificuldades. Mas deixa eu te dizer, o lugar mais seguro é passar pelo caminho das dificuldades quando Deus está indo na nossa frente. Não tem lugar mais seguro para você estar do que passando pela prova, como dizia o Lázaro. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Que verdade espiritual, irmão. Ô meu irmão Lázaro, obrigado por essa canção. Por quê? Porque se o Senhor está indo na frente, Ele está abrindo todo o caminho para mim e para você. Glória a Deus. Então o que Deus pode fazer pela gente em 2026? O que Deus pode fazer? Tudo! Diga, enche o seu peito e diz assim, ó: tudo Deus pode fazer.
Tudo posso naquele que me fortalece. Calabandara charamana subiente labandrie. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora a gente vem para a nossa parte. Segura aí. Segura aí. Fica assim, fica mais ou menos. Agora, o que eu devo fazer? Pergunte para mim, o que eu devo fazer, pastor? Você sabe, sem vergonha, cara de pau. Mas eu vou te ajudar, eu sou legal contigo. Eu amo vocês. Eu vou ajudar vocês. Eu vou liberar algo precioso sobre a vida de vocês. O que a gente precisa fazer em 2026? Olha o que Deus diz para Josué que ele vai precisar fazer. Olha, verso 6, acompanhe comigo aí. A partir do verso 6. Ser forte. Ó, tem que malhar, igual eu. Não entendi esse deboche. Ele está dizendo, ser forte. Ser forte. Ah não, tem que entrar na academia. Não, é ser forte igual Davi. Olha, seu miserável, incircunciso, desgraçado, eu estou aumentando aqui, desgraçado filisteu. Tu vens a mim com lança, com espada e escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Yeah! É Ele que tem que ir na nossa frente esse ano. 2026 é o ano do Senhor e na frente da sua igreja. Não fica lutando lutas que o Senhor que vai lutar para você. Calabandara charamana subiante. Ah, meu Deus! Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Eu só quero te impulsionar para esse ano. É só isso. Eu quero ser a catapulta para você. Amém? Você quer? Quem quer ser a pedra que vai ser lançada? Ah, meu Deus. Verso 7, tão somente ser forte e muito. Aí ele aumenta a intensidade. Deus diz para Josué, eu vou mudar aqui. Não é só coragem que você tem que ter, você tem que ser muito corajoso. Por quê? Porque Deus sabia tudo que ele ia ver. Deus sabia. Mas Deus sabe onde está o nosso coração. Deus sabia onde estava o coração de Josué. Sabe por quê? Porque quando Deus mandou Moisés separar 12 príncipes das tribos, os 12 espias, Josué e Caleb voltam. E aí aqueles 10 espias estão dizendo assim, ei, lá tem gigante, lá tem uns homens que são enormes. Quando a gente olha para eles, a gente é igual gafanhoto, eles são enormes. Mas Josué diz assim, olha, eles serão como pão. Está vendo os cachos de uva? O Senhor, se Ele se agradar de nós iremos, entraremos e possuiremos essa terra. Calabandara charamana subiente labandere. Ei! Ele se agradar de nós. Calma. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Esse ano a gente vai entrar com tudo na presença de Deus. Amém?
é nem direita e nem esquerda, é no centro da vontade de Deus. É nem direita nem esquerda, é no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Não tem a ver com política não, irmão. Não estou mandando recado pro Lula, para ninguém. O Alexandre de Moraes, isso aqui não tem nada a ver. É a palavra, não manda me prender, por favor. Tem que pastorear uma igreja, né, irmão? Amém? Nem para a direita, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Para e reflete. Existe uma palavra de Deus que manda você seguir em frente, mesmo que as dificuldades venham. O que Deus está alertando Josué, está dizendo para ele: Josué, vão ter dificuldades que terão, que trarão sobre você a oportunidade de você desviar para um lado, ou você desviar para o outro. Olha, você não precisa de desviar. A minha palavra para você é uma só, e aonde você passar eu estarei contigo. Ninguém vai poder te resistir. Caíram todos aqueles que se levantaram contra Josué, cairão todos aqueles que se levantarem contra a igreja do Senhor, contra a igreja do Senhor na face da terra. Cairão todos aqueles que se levantarem. A Babilônia caiu, todos os povos que se levantaram caíram e cairão mais uma vez. Ele está dizendo: segue em frente. Eu tenho uma palavra contigo. Amém? Você está recebendo isso no teu espírito? Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. E essa luta não é contra ninguém. A minha luta não é contra a política errada. A minha luta é contra os principados e potestades. A resposta que eu dou não é com a boca que eu abro, é com o joelho que eu dobro. A resposta que eu dou não é com a afronta que eu faço, é com a oração que eu entrego ao Senhor. O povo de Israel estava fadado a morrer. E aí Deus levanta um homem chamado Mardoqueu ou Mordecai, e ele vai até uma mulher. Que mulher é essa? Me ajuda. Mas ela diz assim: será que eu vou entrar na presença do rei? E aí Mardoqueu é profético, ele diz assim: Esther, só tem uma coisa para você. Se você entrar, Deus usará a sua vida para livramento de muitos. Mas se você não entrar nessa brecha, Deus levantará outro e você ficará para trás. Se levante hoje para algo maior de Deus na sua vida. Se levante hoje para algo maior de Deus na sua vida. Se levante hoje como voz profética sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus vai usar você para algo muito maior. Calabandara, Xara, aleluia. Isso, celebre o Senhor, irmão. Você é livre, pode adorar o Senhor, pode falar em línguas, pode se alegrar em Deus. Eu sei que Deus está falando contigo, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Verso 8: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazeres tudo segundo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e muito corajoso? Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você pode dar um brado de júbilo ao Senhor. Se levante agora como voz profética e diga: Senhor, eu vou ser esse. Eu serei como Josué.